Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 9, que tem como título Autenticidade e Julgamento Alheio. Daremos continuidade à exposição da carta de Tiago. Analisaremos o capítulo 4, versículo 11 e 12 e um texto auxiliar que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, compreender a natureza do julgamento alheio. Em segundo lugar, explicar a soberania de Deus como único juiz. Por fim, destacar a importância da humildade e a compreensão entre os irmãos. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto, com muito conteúdo, o texto principal nos diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos, capítulo de número 14, versículo 10. Comparando traduções, temos a versão dinâmica NVT, que diz: Então, por que você julga outro irmão? Veja que pergunta bem direta e pessoal. Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14, versículo 10. O contexto deste capítulo aborda questões de consciência e liberdade cristã dentro da igreja. Paulo está tratando sobre as divisões que haviam entre os cristãos fortes, que compreendiam a sua liberdade em Cristo, e os fracos que ainda observavam certos costumes da lei. Havia uma desavença, um choque entre esses dois grupos de crentes, e eles estavam se julgando de forma destrutiva mutuamente. Um irmão estava a criticar, a desprezar, a excluir outro irmão por práticas secundárias, como alimentação e a observância de dias, conforme se vê no capítulo 14, versículo do 1 ao 6. O que é que o apóstolo Paulo está a nos ensinar nessa passagem? Se você ler o versículo 13 e o versículo 19, Paulo está ensinando que o amor e a unidade devem prevalecer sobre disputas acerca de questões não essenciais. Isso aqui compromete a verdade do evangelho? Não. Isso aqui traz mau testemunho para a igreja? Não. Então por que é que vocês estão em um embate ferrenho por essas questões? O que deve prevalecer é a paz. O que deve ser preservado é a unidade. A fraternidade entre os irmãos deve superar essas questões secundárias. Agora, olhando para a estrutura do texto, vamos analisá-lo por partes. Primeira parte. Mas tu, por que julgas teu irmão? Vamos lá. Quando Paulo diz assim, mas tu, ele está tornando o questionamento pessoal, chamando a atenção do seu leitor. Em seguida, ele traz a pergunta, por que julgas teu irmão? O verbo julgar aqui significa condenar ou desprezar, como se vê pelo contexto do próprio texto. Aqui a ideia de juízo é uma ideia de um juízo crítico e negativo contra um irmão na fé a respeito de coisas que não tem lá essa importância toda. Aí o texto prossegue. Ou tu também porque desprezas teu irmão. Desprezar significa menosprezar, tratar com desdém. E Paulo coloca o desprezo no mesmo nível do julgamento, ou toma ambos aqui como sinônimos, mostrando que ambos são atitudes erradas dentro da igreja. Aí o texto encerra, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Essa expressão, havemos de comparecer, significa estar diante de, ou ser apresentado perante. Todos nós estaremos perante o bema, o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo. Aqui dentro da construção grega, nós temos aí a expressão bematos. E a gente
traduz isso para o português como bema. Não é? Na verdade, não é bem uma palavra portuguesa, mas é mais aportuguesada. O bema. O bema era a plataforma de julgamento usada pelos governantes romanos. E aqui no texto, refere-se ao julgamento de Cristo sobre os crentes, que será baseado em suas obras, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, que é um texto paralelo. E, mediante essa breve explicação dos pontos aqui do versículo, nós podemos extrair 3 verdades que podem ser aplicadas de imediato. A primeira verdade: evite julgamentos desnecessários contra os seus irmãos. Se a questão não compromete o evangelho, devemos priorizar a paz e a edificação, conforme Romanos capítulo 14, versículo 19. Em segundo lugar, tenha humildade e respeito dentro da igreja. E aqui eu não uso a palavra igreja apenas como as 4 paredes do templo, mas eu falo dentro da igreja no corpo místico de Cristo. Respeite o seu irmão, seja humilde. Em vez de desprezá-lo, você deve encorajá-lo na fé, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao 25. E por fim, lembre-se que Cristo julgará todas as coisas. Cada um dará contas a Deus. Então nós devemos focar em nossa própria obediência ao Senhor. É por isso que nos evangelhos Jesus diz o seguinte: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque às vezes pode correr o risco de a gente ter esse senso crítico aqui, condenado pelas escrituras, de estar só apontando o erro do outro. Fulano errou, Beltrano errou, esse ali também errou, esse aqui também falhou. E a gente se esquecer de nossas próprias ações, de nossa própria vida. Às vezes a gente aponta o erro do outro, fazendo aquilo que ele está fazendo de forma pior. Então devemos tomar muito cuidado. Cristo julgará todas as coisas e todas as pessoas, inclusive a pessoa que você aponta e você que está apontando. Vamos progredir. O resumo da lição diz: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Há uma distância entre Deus e o homem. O homem é falho e limitado, e Deus é perfeito. Deus é soberano, Deus é ilimitado. Deus, ele é soberano como juiz. A Bíblia revela que ele é o único juiz soberano, o que significa que ele possui autoridade suprema para julgar todas as pessoas e todas as ações. Aqui nós temos o Tribunal Superior, né, que é o STF, onde tem ali os ministros, que é o tribunal de mais importância aqui no Brasil. Mas nós temos um tribunal internacional, nós temos um tribunal que está acima do STF. E de igual forma, nós temos um tribunal que está acima de todos os tribunais. E esse tribunal, essa última instância, a instância do céu, ela não é comprometida com corrupção, ela não é comprometida com politicagem, ela não tem partido A e partido B. Deus julga de forma justa e soberana todos os homens. Como diz o resumo da lição, ele faz isso porque ele tem um conhecimento perfeito. Deus tem um conhecimento perfeito, ele é onisciente. E além disso, a sua justiça é imparcial. Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser pressionado por ninguém. Ele não distribui sentenças, ele não vende sentenças. Deus não faz isso. A Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio 32:4 o seguinte: ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erro, justo e reto ele é. Paulo, falando sobre o julgamento de Deus, lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, ele diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoa. Então ele não faz distinção entre pessoas em seus julgamentos. Ele considera todos com a mesma equidade, baseando-se em seus próprios padrões justos e imutáveis. Deus é tremendo, meus irmãos. Deus é tremendo. Vamos progredir para que a gente entre nos detalhes daquilo que queremos explicar aos irmãos. O primeiro ponto, ele diz o seguinte: a natureza do julgamento. Antes de expormos aqui os seus subpontos, eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube o triplo C. Não é nome de remédio,
É curtir, comentar e compartilhar. Triplo. Curtir, comentar e compartilhar. Fazendo isso, você estará consagrando o YouTube a evangelista. Por quê, irmão Murilo? Que linguagem é essa? O YouTube vai entregar esse vídeo a mais pessoas, irmãos. A tua ação de curtir, comentar e compartilhar é importante porque mais pessoas serão alcançadas por esta mensagem. Professores e alunos da escola dominical e até mesmo pessoas não crentes. Então, meus irmãos, nos ajudem, pois em reciprocidade, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download desse subsídio que utilizo como roteiro para a aula gratuitamente. É só bênção aqui no YouTube. Os irmãos têm a pré-aula e os irmãos têm o subsídio. Então nos abençoem, curtindo, comentando e compartilhando. Irmãos da ferramenta EBD, abraço especial a todos vocês. Paciência, não é? Vocês estão me assistindo na plataforma da ferramenta, mas depois esse vídeo vai para o YouTube. E lá no YouTube eu preciso conversar com os irmãos, tá certo? Agora, me permitam aqui. Olha, vocês do YouTube estão perdendo tempo. Quem está na plataforma da ferramenta EBD tem a pré-aula, tem o subsídio, tem slide que vocês não têm, tem fluxograma, infográfico. O slide é um slide trabalhado nos detalhes, de uma coisa profissional. Temos slide, temos cursos de capacitação com especialistas na escola dominical. Além disso, nós temos vários outros recursos que irão incrementar a tua aula, que irão te deixar, que irão te levar, te acompanhar até a escola dominical para que você ministre uma aula inesquecível. Então, se você quiser conhecer a plataforma da ferramenta EBD, o link também está aqui na descrição do vídeo. Aguentou até aqui, irmão da ferramenta, Deus abençoe. Aguentou até aqui, irmão do YouTube, Deus abençoe. Vamos à exposição da aula. Subponto 1. Cuidado com a precipitação. Vamos falar sobre a natureza do julgamento e nós temos aqui uma primeira advertência. Cuidado com a precipitação. A lição diz: muitas vezes julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Esse julgamento pode nos levar a cometer injustiça. Eu não vou dizer que pode, vou dizer que vai levar você a cometer injustiça, certamente. Por isso, Tiago aborda os efeitos maléficos dos conflitos, disputas e do julgamento entre os irmãos. O primeiro versículo bíblico em análise de hoje é o capítulo 4, versículo 11, que diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Tiago, ele se dirige fraternalmente à sua audiência. Ele chama o seu público de irmãos. Apesar de no meio deles haver problemas doutrinários, problemas morais, problemas na esfera da unidade, porque eles estavam com maledicência, estavam com intrigas, estava havendo ali desonestidade dos ricos para com os pobres e aquela coisa toda. Apesar de tudo isso, Tiago os trata como irmãos. Por quê? Porque cristãos podem ainda cair em erros grosseiros. Cristãos ainda podem comprometer a verdade do evangelho com suas ações. Daí a necessidade de pastores como Tiago para corrigi-los e mostrar-lhes o caminho do evangelho. Você está em classe ministrando aos seus alunos são crentes, mas mesmo assim podem cometer falhas, podem pisar fora do caminho. E daí a necessidade de você, professor, estar em classe para orientar pacientemente, para apontar o caminho, para corrigir, para exortar. É o que Tiago está fazendo aqui com a sua audiência. E ele é bem enfático. Ele diz o seguinte: não falem mal uns dos outros. Era comum um inimigo do evangelho falar mal dos cristãos. Era comum. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Mas irmãos, falarem mal uns dos outros? Essa era a triste realidade da audiência de Tiago. E me parece que esta é a triste realidade da igreja de hoje. O cristianismo está enveredando por esse caminho, onde os irmãos estão, não é? Onde os irmãos estão em conflito constante entre si mesmos. Basta ver aí o que está acontecendo, as últimas notícias, né, do momento, das divisões, do que está acontecendo. Eu não vou entrar em questões aqui, eu ia até citar, mas não vou citar o nome da igreja de São Paulo, onde aquela algazarra está acontecendo dentro do templo. Então, a gente percebe que o cristianismo não vai bem, né? Não vai bem.
A gente precisa tomar cuidado para não entrar por esse mesmo caminho ou não ser influenciado por essa onda de escândalos e enfraquecer na fé. Mas certo é que Tiago diz o seguinte, ele faz esse apelo, não faleis mal. E o verbo kataleleon, é assim, não é? Katalaleon. Esse verbo, ele implica mais do que uma simples crítica. Trata-se de uma postura destrutiva. Falar mal aqui é assumir uma postura destrutiva, que pode envolver fofocas, calúnias e julgamentos injustos. E Tiago está dizendo, não façam isso. Não incorram nesse comportamento. Ele está condenando o tipo de julgamento que se manifesta em fofoca, calúnia e desprezo pelo irmão. Quando alguém fala mal do próximo sem objetivo de corrigir, em amor, está assumindo o papel de juiz que pertence a Deus. Isso não significa que não devemos identificar o erro e corrigi-lo, mas sim que a correção deve ser feita com humildade, baseando-se na palavra de Deus e com o propósito de restaurar. Porque se você pegar a lição e começar a ler, você vai ter mais ou menos a impressão a seguinte, olha, não pode julgar, não pode julgar, não pode julgar, não pode julgar. Ok, não pode julgar. Mas o que a lição está condenando é o julgamento temerário, o julgamento precipitado, o julgamento irresponsável. Então, se não pode julgar, não pode ter disciplina. O irmão não pode ser corrigido. Não é isso que a lição está nos ensinando. A lição está nos ensinando a não fazer esse tipo de julgamento que incorre nessas ações destrutivas. Mas o pecado deve ser confrontado. A gente vai ver já aqui exemplos bíblicos que ilustram essa verdade que eu estou expondo. Mas vamos ao subponto agora em específico, onde o apóstolo, onde o comentarista, o pastor Eduardo Leandro, condena o julgamento precipitado. Ele fala sobre esse tipo de julgamento. O julgamento precipitado é quando uma pessoa ela tira conclusões ou faz acusações sem conhecer todos os fatos, sem ouvir as partes envolvidas ou sem considerar o contexto completo. Isso é exercer julgamento precipitado. Esse tipo de julgamento leva a ações injustas, a condenação errada e a divisão entre os irmãos. Eu vou dar a vocês aqui alguns exemplos de julgamento precipitado. O primeiro deles, os amigos de Jó. Vocês sabiam que eu ia falar esse exemplo aqui, não é? Os amigos de Jó fizeram um julgamento baseado em aparências. Olharam para Jó e assumiram que ele estava sofrendo porque havia pecado. Mas eles não tinham provas. Eles acusaram Jó injustamente, pelo que Deus os repreendeu por falarem sem conhecimento. Eles olharam para Jó, precipitadamente disseram, pecou. Esse homem aqui é um homem terrível. Aí lá na frente Deus disse assim, vocês fizeram mal a Jó, viu? Vá lá, senão vocês vão morrer. Vá lá e peça para que ele ore por vocês. Vocês estão dizendo que ele é pecador? É ele quem vai orar por vocês e vocês serão restaurados. Julgaram Jó precipitadamente. Isso magoou muito Jó, isso feriu muito Jó. Isso angustiou muito Jó. O julgamento precipitado é terrível. Nós temos ainda o caso aqui de Davi e Mefibosete. A história de Mefibosete é bem conhecida, não é? E a gente geralmente fala só sobre quando Davi manda buscar Mefibosete lá em Lodebar. Mas há um episódio em que Davi comete uma injustiça. Quando Davi fugia de Jerusalém, Ziba, servo de Mefibosete, acusou seu senhor de traição. Sem ouvir Mefibosete, Davi acreditou na mentira de Ziba e tirou suas terras. 2 Samuel capítulo 16, versículo 3 ao 4. Então disse o rei a Ziba. Ziba era servo de Mefibosete. Eis que tudo o que pertencia a Mefibosete é teu. Ziba, malandro. Ziba acusou Mefibosete de traição. Aí Davi pois então agora tudo que é dele é teu. Depois foi que se descobriu que Ziba estava mentindo, que a história não era verdade, mas o fato mostra que Davi agiu precipitadamente em relação a Mefibosete. E às vezes a gente age assim. Ouve só um lado da história e por aquilo que ouve, julga precipitadamente. Cuidado com os julgamentos precipitados para você não cometer injustiça. Segundo subponto, vamos lá. Falta de conhecimento. Nós estamos falando sobre a natureza do julgamento. Primeiro, cuidado com o julgamento precipitado. Depois,
cuidado com aquele tipo de julgamento onde você tem informações incompletas, informações limitadas ou informações que podem até estar distorcidas. A lição diz: somos limitados em nosso conhecimento, por isso, quando julgamos os outros, baseamos-nos geralmente em informações que muitas vezes podem estar incompletas ou erradas. Julgar sem pleno conhecimento dos fatos é uma atitude perigosa. Como seres humanos, nossa percepção é limitada e frequentemente distorcida por aparências, emoções e preconceitos. Então tome cuidado para você não agir baseado em informações incompletas. Nós temos aqui o caso do julgamento dos irmãos de Davi. Quando Davi chegou lá na peleja, vocês lembram daquele embate de Israel e dos filisteus, em que Golias estava afrontando o povo de Israel? Davi foi para lá. Davi estaria cuidando de ovelhas. Davi estaria no campo. Mas Jessé chamou Davi e disse: vá lá levar essa marmitinha para seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele naturalmente viu como estava a situação da guerra e fez perguntas. Qual foi o julgamento de Eliabe? Versículo 28 de 1 Samuel 17. Sei bem a presunção e a maldade do teu coração. Vieste apenas para ver a batalha. Olha só, não sabia ele, Eliabe, que foi Jessé, seu pai, que mandou Davi lá levar um alimento para ele. Mas ele precipitadamente julgou Davi e atribuiu a ele motivações egoístas e pecaminosas. Nós temos outro exemplo aqui, que é o exemplo dos discípulos, sobre o cego de nascença. Você lembra, né? O cego estava lá, aí era cego de nascença, aí os discípulos foram e disseram: e aí, Jesus, já tinham um julgamento, já tinha um preconceito, não é? Baseado em uma informação errada da época. Quem foi que pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? Fizeram um julgamento do homem, né? Esse homem aí está em pecado. Ou então, se ele não pecou, os pais pecaram. Precipitado, Jesus disse: olha, vocês estão errados. Isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Vocês não têm todo o contexto. O que é que vocês já julgaram? A questão de Paulo em Malta. Atos capítulo 28, versículo 3 ao 6. Paulo estava em Malta, chegou à ilha de Malta e ele tinha sobrevivido a um naufrágio. Quando ele estava colhendo lenha, uma víbora lhe mordeu a mão. Aí os bárbaros da ilha disseram: tá vendo aí? Esse homem, misericórdia, esse homem, o mal acompanha ele, esse homem está errado mesmo, merece morrer. Tá vendo aí? Escapou do naufrágio, vai morrer agora pelo veneno da víbora. Mas eles não sabiam que era vontade de Deus que Paulo fosse até Roma. Eles não sabiam que foi o naufrágio que conduziu Paulo até Malta, mas com um propósito. Então nós devemos ter cuidado para não julgar as pessoas, não julgar certas situações sem ter todo o conhecimento, sem ter todo o contexto. Progredindo, subponto 3 fala sobre julgamento e orgulho. A lição diz: o julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho. Ao julgar os outros, muitas vezes nos consideramos melhores e mais justos, ignorando nossos próprios defeitos e falhas. O julgamento, como resultado do orgulho, não só prejudica espiritualmente, mas também prejudica nossos relacionamentos. Ele cria divisões, ressentimentos e impede a verdadeira comunhão. Devemos tomar cuidado quando nós julgamos outra pessoa, para que esse julgamento não aconteça baseado ou movido por orgulho que está presente em nosso coração. Você vê a oração do fariseu lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, quando ele orou e diz assim: olha, Senhor, eu oro, eu jejuo. Olha que orgulho espiritual, né? Eu sou melhor que todo mundo, eu faço isso, e eu não sou como esse miserável aí, publicano, não. Resultado: o publicano foi quem desceu justificado, e não o orgulhoso fariseu, porque Deus resiste ao soberbo. Então tome cuidado quando você julgar, quando você corrigir alguém, para não fazer isso motivado pelo orgulho. Que coisa terrível. Nós temos o exemplo de Moisés e Arão, aliás, de Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da sua esposa, que era cuxita. Mas o verdadeiro motivo era ciúme e orgulho. Veja, Números capítulo 12, versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? O problema, segundo eles, era a mulher cuxita.
mas eles estavam colocando Moisés a juízo, motivados por orgulho, por vaidade. Cuidado, cuidado. Deus repreendeu severamente Miriam e Arão. Quem age assim, julgando as outras pessoas, será exposto, será envergonhado e sofrerá dano. É o que o texto nos ensina aqui, de Números capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Progredindo, o ponto 2 nos diz a soberania de Deus como único juiz. Já vimos aqui a natureza do juízo no seu aspecto negativo. Cuidado com a precipitação, cuidado ao julgar alguém e não ter todas as informações necessárias sem ouvir as partes. Cuidado com o orgulho. Agora, o comentarista ele vai apresentar Deus como único juiz. E a gente vai fazer aqui uma ressalva. Deus é o único juiz, mas a sua palavra, ela julga o mundo. Quando a igreja disciplina alguém, quando os pastores, os líderes, eles corrigem alguém, eles devem corrigir não conforme as suas vontades arbitrárias, mas eles devem fazer isso conforme a palavra. E isso não é errado, a gente vai ver. Subponto 1 diz, Deus conhece tudo. A lição nos afirma, ou nos diz, Tiago 4,12 afirma, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Deus é o único que possui conhecimento perfeito, onisciência, de todas as situações e das intenções dos corações humanos. O que é onisciência? Deus é juiz e legislador. E essa palavra, ela aparece somente aqui em todo o Novo Testamento. A palavra legislador. Essa palavra significa literalmente alguém que estabelece leis. O termo veio a significar aquele que decide com base num sistema de leis sobre aquilo que o povo deve fazer. Como único legislador e soberano, Deus estabelece as suas leis e por meio delas julga os homens, pois além de legislador, daquele que estabelece as leis, ele também é juiz, conforme acrescenta Tiago. Provavelmente ele está fazendo uma citação de Isaías capítulo 33, versículo 22, que diz: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Tiago ainda se refere a Deus como aquele que pode salvar e pode fazer perecer. Essas ações fazem parte de seus atributos únicos de legislador e juiz de todos. A salvação e a perdição aqui mencionadas são referentes à alma das pessoas e têm a ver com o seu destino eterno, o qual é decidido por Deus com base no justo julgamento que faz das obras de todos, com base em suas leis. Então Deus julga conforme as suas leis e o seu julgamento é um julgamento imparcial. O seu julgamento é um julgamento reto, porque Deus é onisciente. A onisciência é a capacidade de conhecer todas as coisas, passadas, presentes e futuras, e de conhecer com precisão as intenções e motivações dos corações humanos. Enquanto os seres humanos podem conhecer apenas parcialmente, baseado em percepções limitadas, Deus possui um conhecimento absoluto, que não se engana e não falha. Ele sabe tudo, incluindo o que não é visível aos nossos olhos. E Tiago, portanto, dá as credenciais de que Deus é aquele qualificado para legislar e para julgar. Aí ele diz o seguinte, dentro desse contexto, depois de fazer essas considerações, ele emenda mais uma pergunta. E essa pergunta, ela é dirigida diretamente ao cristão que fala mal de outros e tem como objetivo envergonhá-lo. Ele diz, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Esse tipo de pergunta é frequente nas Escrituras. E o objetivo é sempre expor a arrogância humana, a soberba humana. Jó 38:2 diz assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20, quem és tu que julgas o servo alheio? Então essa pergunta, ela aparece sempre em um contexto para expor a arrogância do homem, para expor a limitação do homem. E Tiago faz justamente isso aqui. Ele está expondo a arrogância presente no coração daqueles que falavam mal dos irmãos. Irmãos que falavam mal de outros irmãos.
Tiago envergonha eles aqui. Tiago expõe o coração sujo deles aqui. O subponto 2 diz: justiça perfeita. Somente Deus é justo. Sua justiça é parte da sua natureza santa, ao contrário do ser humano que é imperfeito e injusto. Então, Deus, como já temos pontuado aqui, julga com perfeição. A justiça de Deus é um dos aspectos centrais da sua natureza divina. Diferente da justiça humana, que é falha e muitas vezes influenciada por interesses pessoais ou limitações cognitivas, a justiça divina é absoluta, é imparcial e perfeitamente alinhada com a santidade, outro atributo de Deus. Deus, sendo santo, age de maneira justa em tudo que faz, porque sua própria essência é pura e sem falhas. A justiça de Deus não faz acepção de pessoas. Ele julga a todos com base na verdade, sem favoritismos, preconceitos e pressões externas. Sua decisão é sempre justa, sem qualquer preconceito. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui assusta, não é? Uma vez o Paul Washer, ele subiu em um banco de praça e fez uma pergunta: o que é que vocês preferem? Um Deus justo ou um Deus injusto? Lógico, se perguntassem isso a mim, eu ia dizer, eu prefiro um Deus justo. Aí ele foi e disse, vocês preferem um Deus justo, não é? Esse é o maior problema de vocês. Porque Deus é justo. E Ele vai julgar a todos com equidade e de forma reta. Deus é justo. Subponto 3 fala sobre a autoridade exclusiva. A lição diz: Deus possui autoridade exclusiva para julgar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Sua soberania abrange todo o universo e, por ser o Criador, tem direito sobre as criaturas. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia vai dizer, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, é um texto complementar, o seguinte: ao Senhor teu Deus pertence os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela há. Aqui ecoa também, acho que é o Salmo 25, 24, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é dono de tudo. E Ele legisla, Ele julga, não só por ser Deus soberano, mas também por ter direitos como Criador. Ele está acima da criação. Ele é o autor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Portanto, ele é qualificado para julgar em todos os aspectos. Progredindo, meus irmãos, o ponto 3 diz o seguinte, e aqui é um ponto mais de aplicação: a humildade e a compreensão entre os irmãos. Primeiro subponto diz o seguinte: evite criticar. Evite criticar. A lição nos fala, Tiago nos aconselha a não falar mal uns dos outros, ok? E para que isso aconteça, precisamos ter uma atitude de humildade com os nossos irmãos, reconhecendo nossas próprias falibilidades. Ao nos lembrar de que somos pecadores e de que necessitamos da graça de Deus, nos tornamos mais humildes e menos propensos a criticar e a falar mal dos outros. Então preste atenção. Julgar uma pessoa de forma precipitada e com base em informações incompletas é desonesto, é condenável. Agora, condenar o pecado e confrontar a prática errada com base na verdade de Deus com o objetivo de restaurar a pessoa, isso é o caminho bíblico. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 1, diz que nós devemos restaurar o irmão que caiu em pecado com espírito de mansidão. E como é que se restaura aquele que caiu em pecado se não corrigindo, se não apontando o erro, se não mostrando a ele qual é o caminho certo? Há duas diferenças aqui: o julgamento temerário, precipitado, com o objetivo de envergonhar, de destruir, de desprezar, de humilhar o irmão, e a correção com o intuito de restauração, de levá-lo ao arrependimento. Veja exemplos que ilustram essa verdade. Nós temos lá 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Natã não criticou Davi. Rei desmantelado, rei não sei o quê, aquilo não presta, aquilo não tem jeito, deixa esse rei de lado. Natã não fez isso. Mas também Natã não disse assim, bichinho de Davi, todo mundo erra mesmo, né? Todo mundo falha mesmo, deixa o bichinho aí, não mexe com ele não, daqui a pouco ele se ajeita. De jeito nenhum. Ele foi confrontar Davi.
Ele contou uma parábola sobre um homem rico que tomou a ovelha de um pobre e usou essa história para mostrar a Davi seu pecado de adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Então, o que foi que Natan fez? Ele confrontou o pecado de Davi, mas não fez com críticas destrutivas, e sim com a intenção de levar o rei ao arrependimento. Ele não condenou Davi como pessoa, mas denunciou sua ação errada e deu espaço para Davi reconhecer o seu erro e se arrepender. A mulher pega em adultério, em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Tava todo mundo lá, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar. A lei manda matar. Jesus, o que é que tu diz? Ó, Jesus, a lei está escrita assim, ela foi pega no ato de pecado. Então vamos acabar com ela. Tal. Jesus, não. Quem não tem pecado quer tirar a primeira pedra. Só que Jesus disse isso não com o intuito de passar a mão, de se tornar cúmplice, de se tornar... de não condenar o pecado da mulher. Tá vendo? Aí não pode atirar a pedra que todos nós erramos, de jeito nenhum. Jesus olhou para a mulher e disse assim, olha, eu não lhe condeno. Agora, vá e não peques mais. Jesus entendeu que a ação que ela havia feito, pecado. Pecado. E ele disse, não faça mais isso. Então ele condenou o pecado e deu uma nova oportunidade de vida à mulher. Essa deve ser a ação dos crentes no convívio em comunidade, no convívio igreja. Não podemos aceitar o pecado. Na igreja tem disciplina, na igreja tem correção. Veja o que aconteceu lá em Coríntios, né? Quando Paulo diz assim, pare de levar as causas de vocês para o tribunal humano. Aí no meio de vocês tem que ter gente madura para julgar isso. Julgar. Paulo mandou excluir um irmão. Paulo chegou a entregar uma pessoa a Satanás na sua linguagem. E depois vai lá buscá-lo, vai lá restaurar o irmão à comunhão. Então, o julgamento, ele existe dentro da igreja, mas ele é feito em amor, não é feito nos padrões aqui que a lição está condenando. Deu para entender, não é? Segundo subponto, ame. Quando você critica alguém, lembre-se da lei do amor de Deus e diga algo bom. Jesus ensina em Mateus 7,3 que devemos primeiro remover a trave dos nossos olhos antes de tentar remover o cisco do olho do nosso irmão. Então preste atenção. Às vezes, a gente quer remover a trave, aliás, o cisco do olho de uma pessoa tendo uma travezona assim no nosso. Tá lá a travezona no nosso olho, aí a gente quer remover o ciscozinho do olho do irmão. O que é que a gente vai fazer nessas condições? Vai só machucar o irmão. Vai só ferir mais o irmão ainda. Tira o cisco, a trave que está no teu olho, para tu enxergar bem. Quando tu enxergar bem, tu vai remover o cisco do olho do irmão. E o ato de remover o cisco do olho do irmão implica em correção. Mas vai remover o cisco do olho para quê? Para que o irmão veja bem. Não é para expulsar o irmão da igreja, não é para acabar com o irmão, não é para destruir o irmão, não é para enterrar o irmão, não. É remover o cisco do olho dele para ele enxergar bem também. Para ele parar de sentir o incômodo do cisco. Então, o texto aqui, que é o texto auxiliar de Mateus 7, ele condena novamente o julgamento precipitado. Mas depois, julgamento temerário, mas depois que tu não tem um travessão no teu olho, tu tem que ajudar o teu irmão. Entendeu? Por fim, seja misericordioso. Às vezes, quando nós erramos, nós queremos que as pessoas nos tratem com misericórdia. Às vezes, quando é alguém da nossa família, nós queremos que as pessoas sejam misericordiosas, deem outra oportunidade, deem mais uma chance. Quando é a gente ou gente da nossa família, um filho, um pai, um tio, misericórdia, né, irmão? Vamos ser misericordiosos. Mas quando é o outro, que não é parte da família sanguínea, exclui logo. Corta logo aí, não presta não, desmantela, vai para lá. Devemos ser misericordiosos. A lição diz, uma atitude de compreensão e misericórdia reflete o caráter de Cristo em nós. Se quisermos ter bons relacionamentos, precisamos nos esforçar para entender as circunstâncias e as lutas dos outros, oferecendo apoio e compaixão, em vez de julgamento destrutivo. Era bom sempre a gente adjetivar isso aqui, julgamento destrutivo, para não dar novamente aquela ideia de que o pecado não pode ser condenado, de que o pecado não pode ser apontado, ok? Então, meus irmãos, vamos concluir a lição com a seguinte frase. Alguém sugeriu que devemos responder a 3 perguntas antes de criticar destrutivamente os outros.
ou criticar alguém, não é? Fará bem ao meu irmão? Eu vou apontar o pecado. Eu vou corrigir, mas isso vai fazer bem ao irmão? Minha intenção é fazer o bem a ele? Isso fará bem para mim? Ou me colocará na condição de alguém que está acima da lei, que é julgar os outros? Terceiro, isso vai glorificar a Deus? Passe o seu julgamento, a sua crítica, por esses 3 crivos. E em seguida, veja o que você vai fazer ou como você vai agir. O certo é que nossas ações devem estar pautadas na palavra de Deus. Tiago nos orienta aqui, nos textos que nós estudamos, a tomarmos cuidado. Cuidado como nós tratamos o nosso irmão. O que deve reger os relacionamentos entre irmãos é a lei régia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, um ótimo final de semana e não se esqueçam, abra a jaula.